Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que veio uma vez mais para o Norte, acompanhando de perto o Festival Literário da Gardunha no Fundão. Neste episódio vamos conversar com um dos participantes, o poeta Miguel Manso, com hífen, não confundir com um fotógrafo que também se chama Miguel Manso, mas sem hífen. Escalabitano, nascido em 1979, viveu muitos anos em Almeirim antes de se mudar para Lisboa. Após uma estreia em edição de autor, com o livro Contra a Manhã Burra, muito bem recebido pela crítica, publicou uma dezena de livros em menos de uma década. Além dos volumes da série Carimbos de Ghent, destacam-se os volumes Tojo, Poemas Escolhidos, editado na Relógio d'Água, e Persianas, com a chancela da tinta da China. Acaba de lançar, na Dor da Correria, o livro Rosto, Clareira e Desmaio. Com o irmão João, realizou Bibliografia, um filme documentário performance. Vive há alguns anos longe do bulício citadino, cultivando a terra e criando animais numa aldeia do concelho da Sertã. Olá, Miguel. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Obrigado. Bem-vindo. Sabem tudo, vocês. Tentamos. Sabemos procurar. Tentamos. Vamos começar com a tua primeira escolha, um livro do João Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. Sim, se calhar é a primeira escolha, porque foi na lista que vos mandei, era a primeira, mas se calhar é a última. É a última. É a última porque foi o que li mais recentemente. Sim, o outro é um livro infantil. Enfim. Mas começamos então pelo último. Podemos trocar a ordem. Podemos trocar a ordem. Cronologicamente seria o primeiro seria o da Ilse Loza. E valia a pena justificar por atacado a escolha destas coisas. Escolher escolher estes livros foi obviamente trair todos os outros. Exato. Mas é uma traição necessária. E então tinha que escolher o que é que podia fazer. Podia ter escolhido livros mais recentes, talvez no patamar do Grande Sertão, mas achei que poderia ser interessante ir buscar o primeiro livro e um dos últimos, e pelo meio um desvio. Uma coisa mais difícil de explicar, que nós já lá vamos depois. Mas é... como dizer... acho que foi o desenho que me pareceu melhor. Para perceber. O primeiro livro, justamente é o primeiro livro. Então, que nem fui começamos pelo primeiro, não é? Sim, da Ilse Loza. Que é o Silka. Da Ilse Loza. Que eu não li. Foi-me lido pela minha mãe. Portanto, eu não sei... Eu talvez já conseguisse juntar umas palavras, mas foi lido à noite, em vários pedaços, a mim e ao meu irmão, pela minha mãe. Um livro que me ofereceu uma tia. E foi muito importante, é um livro muito importante que eu agora li ao meu filhastro há uns tempos, também pela mesma idade. Ele talvez um bocadinho mais tarde, porque ele já conseguia ler, mas eu fiz questão de ler também à noite em várias sessões. Então, no teu caso, cá foi a primeira leitura que fizeste, não é? Foi a primeira leitura. Da outra vez tinhas ouvido. Sim, foi a primeira leitura. Mas sim, e manteve-se. Eu tenho visto com ele alguns filmes da minha adolescência e infância, e que agora me desiludem imenso. Mas o livro manteve-se fiel à sua... Correspondia à memória que tu sim. tinhas da leitura da tua mãe. Sim. O que é impressionante, foi um livro teve um impacto tão grande que se manteve na tua memória como é. Sim. Portanto, é um livro muito bonito, com umas ilustrações também que na altura me fizeram... que gostei muito, da Manuela Bacelar, creio não estar a errar no nome. Sim, não. Aliás, foram premiadas, não é? Ganharam prémios. Possivelmente. Ganharam. Estamos a falar, não sei de quando é que o livro saiu, se foi na altura em que me foi lido. A primeira edição, também não sei. Eu creio. Eu não encontrei o livro, porque estou a viver numa casa em que os livros ainda não estão organizados, alguns ainda estão Nós sabemos em que caixas. Não em caixas, mas desorganizados. Estão em segunda linha, também, numas prateleiras industriais. E tu ainda não o redescobriste? E eu já o redescobri lá, porque foi lá que eu li o livro ao João, quando tinha 8 anos, ou 9, 8 ou 9. Mas entretanto perdeu-se outra vez porque não estão organizados. Sim.
não estão Mas não consigo. tu tens desculpa, não é? No nosso caso é diferente. Tens desculpa, Nós não ainda temos tens desculpa. caixote, nós já não temos desculpa. Sim, é mas depois não tenho desculpa desorganização. outra vez porque sou de formação técnico de biblioteca. A casa de Shame, ferreiros, espeto de shame. pau, não é? Espeto de pau. Sim. Mas, e conta-nos, explica-nos um bocadinho o que é este livro, que história é esta da Silka? Bom, eu não sei exatamente ser fiel, contar a história do livro, mas há uma aldeia de pescadores, é uma história muito simples, há uma aldeia de pescadores, há uma rapariga muito bonita e que tem um contacto com uma criatura do mar, que nunca se percebe bem o que é, e essa criatura vem visitá-la à noite, portanto apaixona-se por ela, pela Silka, e convence-a a visitar o seu reino debaixo do mar, e debaixo do mar ele é um príncipe. Portanto, todos os seus amigos são figuras. Creio que se deveu uma maldição. Entretanto, ela casa, e a família é contra que ela se apaixone por uma criatura do mar. E por aí fora. E depois. De certa maneira, ela também é um bocadinho uma menina do mar, como era a Sim, Sofia, sim. não é? Sim. Exatamente. E também é um livro que é o Menino do Rio. Não sei se conhecem. Acho Esse que é do... não é o Menino do Rio, não é o Menino do Rio do Caetano. é o Rapaz do Rio. Rapaz do Rapaz Rio, do Rio. do Miguel Sousa Tavares. Não, é outro. Enfim, mas esse eu não poderei falar porque não li. Mas o João gostou imenso, eu também vou ler esse. Enfim, depois há uma vingança da parte dos irmãos da Silka. Bom, aquilo acaba tudo com eles, com a Silka e os filhos, depois os filhos que vieram com a criatura do mar. São transformados em árvores. Cada um é uma árvore diferente, e a Silka é uma faia vermelha que fica em cima, na falésia. A aldeia é toda devastada, já não... Isto começa com uma história. Isto é uma história de alguém que está a percorrer uma aldeia ao pé do mar, e contam-lhe esta lenda de quem tinha vivido naquela aldeia. E ela, no fim, acaba com a visão da faia no cimo da falésia, a comprovar a coisa. Tu tinhas essa faia vermelha na memória. Exatamente. E ainda lá estava quando foste ler. Exatamente. E esta história foi acompanhada pela explicação da minha mãe, da própria autora, que tinha este nome estranhíssimo. Curiosamente, Loza é um apelido do marido, portanto, português, mas que tudo Ilse Loza era já uma coisa que me transportava para outro sítio. Portanto, também vinha acompanhado pela história da autora, que chega à língua portuguesa já em adulto. E, portanto, é um livro muito importante, que depois andou perdido, como andam estes livros primeiros, durante muito tempo. Foi redescoberto como uma relíquia também. E mantém-se esse carinho por este livro, e eu decidi trazer um livro infanto-juvenil para marcar Nunca tiveste o apelo ou a vontade de escrever uma história infantil? Ou se achas... Não. Mas porque achas que é difícil demais ou porque é fácil demais? Também pode ser, não é? Não sei. Eu acho que... Bom, para já não foi uma coisa que... Eu lembro-me de fazer várias coisas, um bocadinho diferentes daquilo que costumo fazer. O cinema, mas livros infantis, não me ocorreu. Não sei, nem sequer pensei se é... Eu acho que é difícil. Eu acho que é muito difícil. Difícil. E que é falso, parece fácil. Sim. E por parecer fácil é que tanta gente escreve e depois é uma Minto. desgraça. Talvez me tenha apetecido desenhar. Ok. Desenhar. Na altura em que eu desenhava, agora não. Portanto, através do desenho, sim. Pensaste nisso, sim. E nunca talvez o que eu admiro mais Sim. nos livros, essa é a mesma parte da ilustração. Disseste que leste a história, mas nunca inventaste histórias para... Não. Histórias para crianças. Não, pequenas coisas. Tenho assim pequenas narrativas que têm muito a ver com jogos de palavras.
que depois poderiam, se calhar, alguém mais avisado poderia ir por aí fazer alguma coisa. Mas a última foi, estávamos a falar sobre o meu filhastro, agora com 11 anos, estava a falar muito intrigado com a invenção do paraquedas, que é preciso muita imaginação, e eu, não, é preciso imaginação. E podíamos ir por aí com outras, e ele próprio já vai conseguindo inventar. Nós temos um museu dos trocadilhos falhados, a maior parte deles vão para o museu dos trocadilhos falhados. Mas há assim uns achados e ele já consegue encontrar assim uns achados. Muitos vão parar ao imaginação, não é? Caem no imaginação. Redondos. Por aí sim. Sim, quem também tem muita imaginação e inventava palavras era o autor do segundo livro. Vamos guardar o terceiro, que é mais inclassificável, para o fim, não vamos já revelar. Que é o do meio, na verdade. Na realidade o do meio, mas vamos deixar para o fim. Sim. Vamos falar do último, do que tu leste há menos tempo, que é o Grande Sertão Veredas. Sim, é uma das obras-primas da literatura brasileira, não é? Sim. Do Guimarães Rosa. E foi uma descoberta que tu fizeste agora, mais tardiamente, mas que é daqueles livros que tu sabias que um dia terias que ler. Sim, já estava. Eu confesso que ainda não li, é daqueles livros que eu custa sei muito a entrar na própria... E eu percebi que até aos brasileiros lhes custa entrar naquela linguagem. Mas passando as primeiras vagas, depois, e havendo um compromisso com o nosso leitor interior, com a nossa voz interior de leitura entre o brasileiro e o português, que é uma coisa estranhíssima, mas fazendo esse compromisso vai-se muito bem, porque a história aponta sempre para as estrelas. Aquilo é o sertão, mas é uma grande metáfora. E isso é o meu tipo de livro. E eu há muito tempo que já vinha, e aí aparece o livro do meio, já vinha muito afastado da narrativa. A poesia também veio... Da narrativa convencional. Sim, do romance. Do romance. Sim. Fiz durante muito tempo, durante muitos anos, tive muito pouca vontade de me atirar para um romance. Mas agora estou a voltei com este, agora estou a ler o Moby Dick, pronto, já estou outra vez nos calhamaços, mas durante muito tempo não conseguia ler, não me interessava mesmo, e agora acho que já vem com uma escolha, não me interessa muita coisa já. Não me interessa muita coisa, mas é interessar alguma coisa, é isto. Tem que ser disto para cima, ou pelo menos ali, naquele nível. Tem que ter desmesura, e o Moby Dick continua a dar-me isso também. Desmesura, no fundo. Sim, tem que ser uma coisa... Sim. E o Guimarães Rosa, que eu ainda só li este livro dele. E há também umas entrevistas agora com o YouTube muito engraçadas. Uma delas é um canal, há pouca coisa, há uma entrevista dele a um canal alemão em que ele percebe, porque ele falava aí 10 línguas, ele percebe tudo o que lhe estão a dizer, mas depois não se atreve e respondem em português. Mas deve perceber-se que também só traduzem uma parte, não? Eu creio, eu não posso, foi o que me disseram, e um brasileiro, que a tradução, e também há alguma informação na internet sobre isso, uma das melhores traduções, é um livro muito difícil de traduzir, é um espanto podermos, é um privilégio podermos ler em português. Mas que uma das melhores traduções é mesmo a alemã. Por incrível, quer dizer, não é assim, pensamos bem, não é assim tão incrível. Eles também inventam palavras, também misturam com palavras, misturam conceitos uns com os outros para criar novas coisas. Esdrúxulos. Sim. E pronto, e há essa relação com a Alemanha, onde não sei se ele também foi cônsul ou diplomata. Sim, acho que sim. Não sei acho que foi em vários sítios. E pronto, é uma figura, a própria figura dele é incrível também. É qualquer coisa. Foi um livro que te abriu também portas para a obra dele, ou seja, eu sei que é o único que leste, vai abrir, mas que tu ficaste sim. Agora aqui com um interesse, claro. Já tens a lista de espera para... Não tenho listas, mas sim, eu sou também muito desorganizado. E o que me ensinou a ser desorganizado é não ter dinheiro para comprar livros, portanto não vale a pena fazer grandes coisas, fico com a lista e depois não podes cumprir, à porta da livraria.
E pronto, mas sim, quero ler outras coisas também. Quero continuar. E não te deu vontade de tu escreveres ficção? Não propriamente. Porque no caso dele aquilo é ficção, mas também é meio ficção, meio poesia. Exatamente, isso é interessante. Mas, no entanto, ele é bastante fiel a uma história. Pois, há uma história. É uma história. E eu não consigo inventar uma história. Eu escrevo em prosa, mas não consigo inventar uma história. Talvez seja um desafio. Mas eu creio que também não me interessa. Interessa-me e chateia-me também que eu não consigo, não é? Obviamente. As nossas limitações são problemáticas. Mas gosto muito de escrever em prosa, mas olho para aquilo como um poema. E não é necessariamente como... Eu tenho um livrinho que é o... Como é que eles já são alguns? Um lugar a menos, que são pequenos textos, mas eu não os considero prosa poética. Está mais ao nível do ensaio, do fragmento, poético. Mas não é prosa poética, não é... E isto que eu faço, ainda de forma mais ou menos invisível, em prosa, não deixa de ser um poema, mas não é prosa poética. Se calhar talvez até seja isto que eu agora que me estou a referir, talvez seja e eu não queria que fosse. Não queria que fosse prosa poética, seja lá isso. Estamos a assistir a um autor em luta com as suas próprias ideias. Sempre. Não há outra forma. Mas pronto, também não estamos a falar dos meus livros, estamos a falar dos livros que eu escolhi. Sim. E o que é que tu, ao leres o Guimarães Rosa, tiveste... Eu não li ainda o Grande Sertão Veredas, tenho que tratar disso um dia desses, mas do que eu tenho... Desculpável. É uma Desculpável. Sim, porque é aqueles livros em que é preciso... Quer dizer, tu já tens quilómetros. Mas é preciso ter um certo Sim, não vale a pena ler aos 15 anos. Sim. E depois também não é um livro que seja fácil de ler no intervalo de 300 mil coisas, não é? Porque apesar de tudo exige uma grande atenção. Eu demorei algum tempo. Mas pronto, tenho pena de ainda não ter lido, mas a ideia que me dá das pessoas que leram e do que tenho lido sobre o livro é que é um livro que é diferente de tudo, ou seja, que cria a sua própria lógica, a sua própria linguagem, o seu próprio universo. E não tem propriamente filiação, nem ascendentes nem descendentes. Quer dizer, completamente louco. É um monólogo de 600 páginas. E tu não vem de lado nenhum, nem vai para lado nenhum. Sim, não é? e tu acreditas que há um homem a ouvir aquela história. Que é sempre o escritor, que é sempre alguém que foi àquele sítio ouvir aquele personagem a falar sobre aquela história, que está a contar a vida toda. E está tão bem feito que tu acreditas durante 600 páginas, e tu podes demorar mais tempo ou menos tempo a ler, acreditas que é de um fogo só. E isso é maravilhoso. Não há capítulos, não há... Talvez haja uma mudança de linha um bocadinho maior, mas não há... É como se fosse um fluxo. Exatamente, é uma conversa. E é mesmo uma conversa. Uma conversa não, é mesmo... Às vezes há uma ideia de conversa, porque ouvimos ele a responder a uma pergunta que não está no texto. Portanto, ou responder, ou a dizer... Sim, a dialogar, de alguma forma. Mas é um monólogo imenso de 600 páginas. Tinha que ser, porque se fosse um monólogo de 30 páginas não tinha tanto interesse. Tinha que ser de 600 páginas. Podia ir mais. É uma cadeira na qual tu tens que mergulhar e deixar-te ir, não é? Podia não ter fim. E esse talvez fosse o meu grande objetivo enquanto escritor. Escrever um livro sem fim. Escrever um livro... Eu não sei se sonhei que uma vez encontrei na internet uma página só de substantivos. Em branco, palavras, e ia para baixo, scroll down, e palavras, substantivos. Eu não sei se sonhei, mas o meu... Eu acho que sonhaste. Mas eu vi umas coisas muito estranhas na internet. Sim. Já foste à Dark Web. À conta do primeiro... Dark Web da literatura. À conta do livro do meio que vamos falar. Sim. Fiz algumas viagens na internet muito interessantes. Mas esta, eu não sei se sonhei, e o meu objetivo seria... Para já, estou em conversações com um informático para conseguir ter um programa de computador, um software, que me permita ter uma página muito simples de Word, em que eu ponho uma coisa, uma palavra, e 600 páginas à frente, se eu a repetir, ele avisa-me e eu tiro. E ser só coisas. E até ao infinito. E não tendo margens. Eu já fiz uma coisa mais ou menos parecida. Fui convidado para entrar numa exposição organizada
comissariada pela Ana Anacleto, no Porto, estava ligada a Serralves, mas não era no edifício, nas salas de Serralves, era num espaço do antigo banco. E havia as peças dos artistas convidados, e a minha peça era um texto, era este começo de texto, em que eu fiz um texto, ainda sem o programa de computador, portanto há palavras repetidas, e não há só substantivos, também há outras coisas, e uns verbos e umas coisas, mas e depois a paginadora deu a ideia de tirar as margens ao texto, portanto as palavras acabam no final da página e não na margem, na margem, não há margem de corte, o corte aparece em cima das palavras. E como eu não tinha muita densidade de texto, porque não tinha o tal programa e não tive tempo para o fazer, fiz o espelho. Quando chega ao final, começa em espelho até o outro lado. Portanto, e a ideia do livro é chamar-lhe estorninhos, o voo dos estorninhos. Portanto, eles vão e depois voltam, e é só uma mancha, e acaba com uma... E começa com uma citação do... Como é que se diz? Uma epígrafe do Dom Quixote, em algum lugar de La Mancha. E a mancha aqui não é a mancha, é a mancha do texto. Ainda por cima é um lugar da mancha que eu não quero nomear, portanto, não é? No original do Cervantes, portanto, é que é a mancha do texto. Portanto, este é o meu a minha grande obra que vai ser feita. Nunca vai ser feita, a não ser neste a grande programa. obra que nunca vai ser feita. Mas pronto, neste momento os nossos ouvintes já estão a imaginar o que é que isso vai ser, essa mancha imensa. Nunca ninguém compraria, não é? Porque é que alguém quer ter um livro só de coisas? Como uma obra de arte, sim, pois. Exato. Se calhar... Faz? O que é que estás à espera? O que é que estás aqui à conversa em vez de estás a fazer isso? Vá, arranja lá o programa. Mas acabamos já o podcast para isto fazer. Mas é interessante esse lado de arte conceptual, vamos lhe chamar assim. Exatamente. Porque se liga então com o tal livro do meio, que vai ser o último. Isto é muito caótico, este programa hoje é muito caótico. Que seria o livro do meio, mas que vai ser o último a ser falado, que até é talvez um pouco estranho chamar-lhe livro, não é? Mas é uma catedral. Uma catedral de bolso. Uma catedral de bolso. Não fui eu que inventei esta definição. Esta definição deve-se ao Alejandro Jodorowsky, que além de cineasta, é um mestre de tarot, um senhor já com 80 e tal anos. Estamos a falar do tarot de Marselha. Tarot de Marselha, sim. Explica-nos de onde vêm todos os outros. Pois, é a origem dos outros tarots. Sim. Mas explica-nos um bocadinho o que é o do tarot de Marselha, porque nem toda a gente sabe, não é? Sim, eu sou cada vez mais um cético, e o tarot continua a fazer parte, continua a incluir-se neste meu caminho de ceticismo. Porquê? Porque eu cheguei felizmente ao tarot completamente fora desta coisa que nós... Eu depois percebi que há programas de televisão em que há uns senhores que a vidinha vai melhorar e umas cartas, não sei o quê. Charlatanice pura. Exatamente, charlatanice pura, que tem que ser encarados como artistas. As pessoas são artistas, são ótimos ilusionistas, estas e outras, os dos fenómenos paranormais. Criadores de ilusões, no fundo. Sim, são maravilhosos artistas, têm que ser postos no lugar dos artistas. São dos melhores. O Uri Geller, estou a escrever sobre o Uri Geller, aquele que dobrava colheres. Sim, maravilhoso, sim. É um ser importantíssimo na minha vida, ao lado da Silca e do João Guimarães Rosa. É israelita, não é? Sim, naturalizado no inglês. Essa figura é importantíssima na minha vida. Mas é um logro. Sim. Mas é um logro lindíssimo. Portanto, muito bem feito. Ele está acima daquilo que ele é. Ele pode ser uma má pessoa, mas eu não quero saber. É importantíssimo na minha vida. E como é que tu chegas ao tarot? Eu chego ao tarot pelo Alejandro Jodorowsky, como estava a explicar, e depois perdi-me. O Alejandro Jodorowsky, esta figura incrível, é um artista. Portanto, é um artista que me apresenta o tarot desta forma. O tarot não serve para ler o futuro. O tarot serve para ler o presente. E parece, então é fácil. Não é fácil, porque as pessoas estão obcecadas com o passado ou com o futuro e não percebem o presente. E ele diz, quando alguém me pergunta, será que, e são estas mais ou menos as perguntas que as pessoas fazem, será que vou encontrar o homem ou a mulher da minha vida? E ele diz, eu não te digo se vais encontrar, mas digo-te porque é que não a encontras. E esta é a chave para entrar naquilo, no meu entendimento do tarot. Depois podemos ir ao Jung, que é um gajo respeitável,
perceber um bocadinho deste inconsciente coletivo, dos arquétipos. E o tarot são isso. O tarot é um modelo, é um jogo. Portanto, crias as regras do teu jogo e depois respeitas as regras do teu jogo. Não podes fugir. Tens a liberdade de criar vários jogos dentro do tarot, mas depois respeita-los. O oráculo mais simples é a moeda ao ar. Crias o teu jogo. Se sair isto, faço não sei o quê. Se não sair, não sei o que mais. Portanto, respeitas. Não vale a pena fazer 3 vezes a moeda. Até sair aquilo que tu Exatamente. achas que queres. Não é? Portanto, aí vai contra o que é um oráculo. O oráculo é isso. Não estamos a falar de nada de extraordinário, não é nada sobrenatural. Estamos a falar de um oráculo. Desta forma. E o tarot, ao contrário da experiência científica, é o contrário, repetes muitas vezes para eliminar o acaso. Aqui trabalhas com o acaso. E é lindíssimo porque o tarot é também um livro de páginas soltas, sem palavras. Tem palavras, tem os nomes, tem números, cartas, sim. mas principalmente dá-se uma leitura óptica. Portanto, são cartas, são imagens, são desenhos. E esses desenhos pedem uma interpretação. A interpretação que é como se fosse uma baliza, mas sem fundo. Aquela carta diz aquilo, não diz o seu oposto, mas não tem fundo. E daí não haver ser inesgotável aquilo que uma carta quer dizer. Geralmente ela diz respeito a um arquétipo, e depois tem várias coisas que se dão à interpretação, pequenos. E muitas delas não reparamos nelas até porque depende depois da nossa leitura subjetiva, da leitura, da conversa e da situação com o consulente, e depois desse jogo, dessa conversa, dessa situação, na verdade há um jogo de acaso. O baralho as cartas são baralhadas pela pessoa para lhes pôr nelas o seu próprio caos. Pelo consulente. O consulente, exatamente. E depois... um jogo simples, 3 cartas. A pessoa escolhe 3 cartas. Não importa. O meu pai não, o que é que interessa? Esta. Pensando que estava a atrair o acaso. Não, escolheu aquela e aquela. É o acaso dele. Portanto, e depois há coisas maravilhosas que depende da interpretação, da capacidade interpretativa e da imaginação também. Nada disto é muito fixo, mas acontecem pequenas maravilhas. Na escolha das cartas, que muitas vezes, quem não sabe da maravilha que saiu ali. Mas quem está um bocadinho mais... Como é que é possível? Como é que é possível? Já te aconteceram casos desses? Sempre. Tenho aqui, queres fazer? Quero. Podes ter pergunta. Maravilhoso no programa. Podes ter perguntas, podes não ter perguntas. Agora estou com um bocadinho de medo. Tanto me faz. Podes baralhar. O baralho. Portanto, estou a introduzir o meu caos. Sim. Certo? Estão a ouvir o barulho das cartas. Isto é tudo verdade. São só as 22 cartas dos arcanos E agora maiores. tiro 3. É isso? Agora espalhas aqui. Assim? Sim. Está a acontecer. Sim. E agora tiro 3. E agora tiras 3. Eu não te prometo que vá dizer grande coisa. Pronto. Obviamente, ainda por cima estou nervoso. O mais bonito é quando tu não levantas as cartas logo. Ficam em baixo e nós ficamos a imaginar o que é que está lá. Mas agora já está. Agora vou deixar uma. Está bem. Virada para Então, saiu a primeira carta, o Diabo. Ó diabo. Ó diabo. Na carta do meio, o Carro. Carro. E a outra vais levantar agora. Vamos ver. Suspense. É o Butler. Sim, é o Mago. O Mago. Enfim, o que está aqui é uma frase. Se tivesse assim, era outra frase. Se o diabo estivesse no fim, era outra frase. Exatamente. E agora o que se trata é de tentar interpretar o que aqui está. Não vou fazer agora. Isto é mesmo o baralho, o tarot de Marselha. Este é mesmo o tarot de Marselha restaurado. Recentemente, creio que ainda nos anos 90, pelo Camoin, que é da família que imprimia o tarot, e o Alejandro Jodorowsky. Eles foram buscar os tarôs mais antigos, foram compará-los, as cores, foram descobrir as pranchas são antigas. São lindíssimas as cartas. Exatamente. Vale por isso. Começa por ser uma coisa muito bonita.
Então, e que frase é que seria? Então, o diabo... Não sei, podemos... Há várias abordagens, a numérica... 15, 7 e 1, não é? Sim, portanto, há um de crescer, isso tem uma leitura... podes somar, agora não tinha que estar aqui com somar os números e tentar uma abordagem. O somar dá 23, eu nasci a 2 de março. Pronto. 2 do 3. 2 do São 3. estas as tuas cartas, Pronto. sem dúvida. Enfim, depois eu saco desta ponteirozinho, porque não convém ler, tem que se respeitar este livro, porque precisamos dele, não é? E se eu estiver a falar contigo a apontar para as cartas com uma caneta, é facilmente. Riscas, sim. A primeira baralho que eu tive era um tarot de Marselha, muito mauzinho. A Catarina, a minha mulher, estava a fumar um cigarro e riscou um fósforo e o fósforo caiu em cima de uma das cartas e fez um olho. Incrível. Também deve ter um significado. Mas estragou a coisa. Estragou. Mas pronto, enfim, estes são vocês os dois. Este é o vosso programa. Estou a brincar. Aqui também estão vocês dois, mas de outra forma. Exato. Portanto, o Que programa. Estamos a puxar o programa. O que eu estou a brincar, Mas não estás a interpretar. Mas estou a interpretar. É desta forma que se vai fazendo a coisa. E aqui este podias ser tu com o ponteiro, com o ponteiro. exatamente. Sim. Que estás no Enfim, programa. não vou... Estás no programa que é o carro. Que é o carro, faz todo sentido. Exatamente. E tu alguma vez tiveste uma situação em que, meio na brincadeira, de repente te apercebeste que estavas a tocar numa dimensão qualquer que se calhar a pessoa nem quer... Essa dimensão, para um cético luminoso, como eu cada vez mais autodomino, sim, não tem nada de extraordinário. É realmente importante como o que se passa atrás de nós e que nós não podemos saber, a não ser por vislumbres, muitas vezes em sonhos, muitas vezes em pequenas meditações ou nos acasos. Há uma regra qualquer que depois nos ligamos. Pequenos fenómenos de telepatia. Isto não é nada como... Não tem muito mais do que os poderes do cérebro, que são cada vez mais conhecidos e estudados e incompreendidos. Mas eu acredito no cérebro como o grande mecanismo, a grande máquina. E esse continente perdido do inconsciente coletivo é um mundo por conhecer ou por desconhecer. E aparecem pequenas maravilhas. A que me ocorre contar de tantas, quase sempre que se faz isto de alguma forma, aparece um acaso, é engraçado. A que me lembro sempre foi de... Eu nem sempre faço isto, obviamente. Eu pus agora o tarot no bolso, houve uns tempos em que... Depende, no verão deixo de ter bolsos e então não ando com o tarot. Mas no inverno e nesta meia estação ainda consigo ter o tarot no bolso. A catedral no bolso. A catedral no bolso. Agora lembrei-me do Benfica, desculpa. Epá, agora foste o diabo. Este és tu a ser o diabo. A lembrar as coisas más. Mas pronto. E então, puseste 3 cartas e... Pus 3 cartas. Não pus 3 cartas. O tarot pode ser usado como uma pequena meditação. Tu tiras uma carta durante a manhã e depois alguma coisa acontece no teu dia e tu vais buscar aquela meditação, meditas sobre aquela carta e de alguma forma pode-te ajudar. Ou então a carta do final do dia, em que fazes uma pequena meditação final à luz daquilo que te saiu. Eu quase nunca faço isso, mas fiz numa noite, numa madrugada. Eu estava com o meu irmão a editar o filme que nós fizemos e estava a correr muito mal e estávamos muito mal. Estávamos muito esquisitos os dois. Deitei-me às 2 da manhã e tirei uma carta. Vou aqui. Tirei a carta do mundo. A carta do mundo é a carta em que tudo se une. Portanto, isto aqui é a procura. Dá para ouvir? Dá para ouvir. A carta do mundo. Está aqui. Carta do mundo. Portanto, o ciclo da vida finalizou, a mulher, em verdade, nua, em equilíbrio entre os 4 elementos, entre as suas inclinações,
e esta elipse que fecha, um ciclo, um grande ciclo. Tirei esta carta, fiz a minha meditação, não tinha sem grande chão, e adormeci. Quando acordei, por volta das 10 da manhã, tirei outra carta, lembrei-me de tirar outra carta e saiu o julgamento, que é esta aqui. E fiz outra vez a minha interpretação. E pouco depois o meu irmão bate à porta e diz-me que o nosso avô tinha se suicidado. Portanto, de alguma forma estas cartas foi o que estancou logo a hemorragia. Portanto, estas duas cartas representam o final de um ciclo e o chamamento para uma nova realidade. Sim. E embora estas cartas possam existir numa leitura sem este peso, Sim. esta carta já saiu a uma música de jazz, portanto, que estava perdida no seu caminho, no seu caminho. E não, e a trombeta, o anjo tem a trombeta. Estava perdida da música, Sim, portanto, sim. esse chamamento outra vez Pode significar a música. Coisas completamente Exatamente. diferentes. Portanto, estes pequenos acasos, estas pequenas maravilhas acabam por ajudar a quem se serve deste tipo de coisa. E é muito importante. Eu nunca levei dinheiro por leituras de tarot. Nunca. Às vezes faço eu gosto quando me convidam para ir a um casamento e eu ponho numa banquinha a ler o tarot. E é muito engraçado, com a música aos berros e eu ali, não sei o que. Mas nunca. E é outra coisa que eu fui buscar ao Alejandro Jodorowsky. Isto é uma arte sagrada, não é para pedir dinheiro. Isto é outra coisa. Sim. É outra coisa. E nunca já usaste o tarot também para a tua própria criação? Sim, vou-me servindo dos números quando não sei. Quantos poemas vai ter este? Eu trabalho sei mais ou menos a ideia do livro, portanto a estrutura, e desde que tenho o tarot sei exatamente. Quantos poemas é que vai ter? Quantos poemas? Vou fazendo, olha, vou fazer 22, agora vou fazer 56, que são os que faltam, os arcanos menores que não estão aqui. Agora faço 78, vou dividindo. No Persianas, por exemplo, há vários poemas em que se nota. Exatamente, no Persianas jogo com o baralho sem Deus, que é o póquer. De onde vem do tarot. Mas tem quantas cartas? Tem 50 e... Bom, 78 menos 26. 52 cartas. Tem 52 cartas. Portanto, na Cabala, disse-me o Jodorowsky, não sei, o 26 é o número de Deus. Portanto, o póquer é um baralho sem Deus. Sem Deus. Mas tu conheceste o Jodorowsky? Bom, eu fui ao café onde ele às quartas-feiras dava, em Paris, no café Le Téméraire, onde ele dava às quartas-feiras. Os temerários, não é? Sim. E havia um café em Lisboa que já não existe, que era o Voluntário, na rua Val do Pereiro, onde eu vivo. Eu vivo na aldeia do Val do Pereiro e há uma rua Val do Pereiro, ao pé do Rato, onde havia o café, onde eu nunca entrei, o Voluntário. Sim. Onde passou pela cabeça fazer o mesmo, às quartas-feiras, e ler o... À lá Jodorowsky. Mas tu foste a esse café? Eu fui ao café, não sabia, ainda temos tempo, já não passou do tempo. Temos. Como não passa na rádio, temos o tempo que quisermos. Sim. Eu fui para Paris escrever o último livro. O último livro, não, o primeiro livro, se calhar o último de quem vem do fundo e do fundão. Fui para Paris, contra a manhã burra, fui para Paris. E eu tinha uns amigos franceses e tinham sofás para mim, e rodei entre 3 casas num mês e pouco, no inverno. E havia uma daquelas greves gerais, não havia metro, não havia nada, portanto, andei a pé por todo lado. E pronto, e então fui dar com o café Le Téméraire, na Bastilha, e sabia que era quarta-feira, não sabia a que horas. Fui para lá, fim de almoço, e sentei-me. E comecei a pedir as demi. À terceira demi já estava bêbado. E começo a perceber que, ok, vai acontecer alguma coisa. Malta a chegar, sentar-se nas mesas, ocuparem as mesas e vai agora, é agora. Nisto, o tarot que o Alejandro Jodorowsky fazia, já não faz, era de graça, realmente, durante anos, às quartas-feiras fazia de graça, mas há um sorteio feito pelas pessoas do café
que, pela chatice de fazerem aquilo, cobram 5 euros para entrar no sorteio, depois o teu nome num papel, vai para uma coisa. Depois, se sair os 20, já não me lembro quantos é que eram, 20, 21, talvez 22, talvez 22 pessoas, se saísse, pagavas mais 5 euros ao café, não ao Alejandro. E não fui escolhido porque eu estava bêbado de o tarô na altura, fazia estas achava, ok, estou bêbado, o tarô não me escolheu. Na próxima quarta-feira, mas por partes. Mas decidi ficar para ver o que é que ia acontecer e ver o guru. Ok, então já agora vou ver o que é que acontece. Passado um pouco vem o senhor do café e diz: desculpe, tenho que sair desta mesa, que esta é a mesa do Jodorowsky. Estavas na mesa do Jodorowsky. Eu chateei-me, vou-me embora, não quero ver o guru. O tarô não te escolheu, mas tu escolheste a mesa do guru. Não quero, já nem quero ver o guru e vou-me embora. E fui-me embora. Na quarta-feira seguinte não apareci. Na outra, era a minha última quarta-feira em Paris. Não, vou lá. Cheguei à mesma hora e comecei a pedir Coca-Cola. Fui escolhido depois. Cá está. Pronto, já estavas sóbrio. Alejandro Jodorowsky estava no Brasil e foram dois discípulos dele que leram as cartas e foi fantástico. Depois é muito engraçado porque estão aquelas meninas que estão a aprender o tarô, que estão ao lado, ouve-se tudo, nós estamos ali e estamos a ouvir as consultas dos outros e há coisas muito, muito pesadas, de gente com problemas sérios e que vão procurar ali alguma ajuda. E depois há as meninas que estão a apontar as coisas, aquilo que se diz das cartas, estão a estudar o tarô. Uma delas muito bonita, que ficou ao meu lado enquanto eu estava a ser... Eu não tinha pergunta, mas obviamente perguntei sobre a poesia e sobre umas questões de decoração. Numa segunda, tinha 2 perguntas. E lembro-me que pergunta sobre a poesia, era se o livro ia acontecer. O livro ia acontecer porque já estava quase feito. Ia acontecer, o resto eu nem sequer pensava nisso, mas ia acontecer. O que me interessava era que o livro acontecesse, o dactilo escrito. E pronto, e houve uma coisa em que saíram, eu já não me lembro das cartas exatamente que saíram, nem da explicação. Sei que comecei a levitar aos poucos. Aquelas cartas eram lindíssimas, eram estas. E há uma altura em que, naquele suspense do sai uma carta, sai outra, já estão a somar, ele, o tarólogo e a menina, e sai outra carta, e vamos falando pelo meio, e a questão, não sei o quê, e depois sai a carta e soma não sei o quê, um número fantástico, e a menina faz Bom, eu saí dali poeta e fui a levitar até onde é que eu estava? Já não me lembro. Já nem te lembras. Lembras-te que foste a levitar? A levitar. A levitar é que vamos ter de terminar. Vamos recordar que Silca, de Ilse Loza, está disponível pelas edições Afrontamento, com ilustrações da Manuela Bacelar por 13 euros. Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, não está disponível, mas talvez o possam encontrar em alfarrabistas. Portanto, Zé Mário, vais ter de ir a um alfarrabista. E o Tarot de Marselha, disponível nas casas da especialidade e online, por volta dos 10 euros, mais ou menos. Não, eu aconselho mandar vir da internet esta edição, porque há muita porcaria. Sim. Esta edição que é Camoin e Jodorowsky. Camoin, Alejandro, não tenho aqui o coisa. Camoin, Alejandro e Jodorowsky, uma coisa assim. Por aí. Okay. De recordar que a Feira do Livro de Lisboa começa dia 1 de junho, esta quinta-feira, a partir das 10 da manhã já poderão pegar nas vossas listas, o Miguel não, porque não tem listas, mas poderão já passear-se pelo Parque Eduardo VII. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes e por subscrição RSS. Miguel, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.